Quero nesse momento saudar todos com a paz do Senhor Jesus, dizer que é motivo de grande alegria poder estar participando dessa campanha, uma campanha de oração, uma campanha poderosa de Deus, onde nós temos visto que Deus ele tem usado homens e mulheres nessa campanha tão sobrenatural, levantado pelo Senhor Espírito Santo. Irmãos, eu quero agradecer a Deus pela vida do nosso pastor, presidente, fundador, pastor Marco Antônio Mendes. Quero também louvar pela vida do nosso secretário executivo, pela vida do nosso evangelista Marco Antônio, pela vida da sua esposa, Diaconisa Geise, pela iniciativa de estar levantando essa campanha nesse canal tão abençoado, e que cada um de vocês, cada um de nós, cada um daqueles que tem participado dessa campanha venham ser cheios do Espírito Santo de Deus e de que algo sobrenatural possa acontecer na tua e na nossa vida, em nome de Jesus. Vamos orar nesse momento. Amado Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai, primeiramente quero agradecer ao Senhor por essa campanha, onde o Senhor levantou esse canal, Senhor, ó Deus Pai, com mão forte, onde temos visto o propósito dos teus filhos, Senhor, ó Deus Pai, acerca da palavra e da oração. Senhor, que cada um que tem participado dessa campanha, cada mulher de Deus que tem orado, cada homem de Deus que tem anunciado a tua palavra, cada vida que tem feito parte dessa campanha, Senhor, venha ser recompensado pelo Senhor e que o nome do Senhor venha a ser exaltado, Pai. Senhor, abençoa, visita cada convencional, cada membro, cada participante, cada amigo, cada irmão, cada um, Senhor, ó Deus Pai, dos teus filhos que tem feito parte desse tão grande projeto vindo da parte do Senhor, em nome de Jesus. Irmãos, hoje nesse elo nós vamos estar falando sobre evangelismo, e eu quero deixar um texto que marcou o meu ministério. Esse texto ele falou muito forte comigo. Quando eu li essa passagem, algo em mim estremeceu, e eu quero também poder compartilhar com os irmãos. Provérbios capítulo 24, do versículo 10 em diante, que diz: se te mostrares fraco no dia da tua angústia, quão pequena será a tua força. Aí o versículo 11 diz: livra os que estão sendo levados para a morte, e salva os que cambaleiam indo para serem mortos. Se disseres, não soubemos, não perceberá aquele que pesa os corações, e não saberá aquele que atenta para a tua alma, e não pagará ele ao homem segundo as tuas obras. Louvado seja Deus. Irmãos, esse versículo, essa passagem bíblica é algo muito sério. O evangelismo, ele é uma ordem direta do Senhor Jesus, onde o próprio Senhor Jesus ele disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Eu tenho uma experiência de que quando eu voltei para o bairro onde eu moro hoje, e quando eu entrei na casa, que eu saí em momentos muito difíceis e o Senhor me fez retornar para aquela casa, a casa onde hoje eu moro, eu fiz uma pergunta para o Senhor e eu falei: Senhor, o que o Senhor quer de mim? E quando eu perguntei para o Senhor, prontamente eu abri a Bíblia para consultar o Senhor, e o Senhor falou comigo lá em Mateus, no capítulo de número 28, ide ensinai às nações tudo aquilo que eu vos tenho ensinado, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eu serei contigo até a consumação. Então, irmãos, ali, quando eu li aquela palavra, veio sobre mim um temor muito grande, e já dentro de mim, desde novo convertido, já veio, irmãos, uma necessidade dentro de mim de anunciar a palavra de Deus, e logo me coloquei à disposição da missão na igreja. E evangelizar é anunciar as boas novas, e de encontro às almas que precisam ouvir a palavra de Deus e anunciar a elas o caminho da salvação. E através dessa graça que veio sobre a nossa vida, irmãos, nós temos esse compromisso muito grande de anunciar aos outros aquilo que nós recebemos também do Senhor Jesus Cristo. E quando eu li essa passagem,
irmãos, me trouxe um temor muito grande, onde o sábio, ele fala que se nós nos mostrarmos fracos no dia da nossa angústia, quão pequena será a nossa força. Aí vem uma ordenança, né? A salvar aqueles que estão indo em direção à morte. E se a gente disser que a gente não sabe, irmãos, porventura não sondará aquele, não ponderará aquele que sonda os corações, e o mais sério, não dará a ele a cada um segundo as suas obras. E eu vejo dentro dessa passagem que não tem desculpa para não pregar a palavra, não tem desculpa para não evangelizar. Muitos hoje, uma das coisas que eu tenho observado é que o inimigo, ele tem criado estratégias contra a vida de muitas pessoas, e muitos têm atentado para isso. E quantos têm inventado desculpa para não fazer a obra de Deus, não evangelizar, não anunciar o evangelho por causa de lutas que estão passando. Isso tem sido uma forma que o inimigo tem, usado para colocar muita gente, irmãos, em estado de inércia, parado, irmãos, sem fazer cumprir a vontade de Deus. E dentro dessa palavra a gente vê uma responsabilidade muito grande. Quando Isaías, a Bíblia fala que o seu tio Uzias, ele morreu, ele entrou dentro do templo, e ali ele teve um encontro sobrenatural com Deus, e quando ele foi tocado, quando a sua iniquidade ela foi tirada, uma voz falou: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Isaías talvez estava estruturado antes de entrar no templo, na sua confiança no seu tio, acreditava porque o seu tio, por ser um rei, ele tinha talvez os privilégios dentro do palácio, do trono, com um trabalho bom, irmãos, com uma estabilidade, mas quando o tio morre, talvez tudo isso para ele caiu por terra. Mas quando ele teve um encontro com Deus, a vida dele mudou, e o Senhor logo o comissionou a uma obra profética, a anunciar a palavra de Deus. E todos aqueles que receberam esse dom gratuito de Deus, vidas que foram transformadas, pessoas que outrora passaram por momentos difíceis e quando tiveram um encontro com Deus, viram a sua vida mudar, sente dentro de si uma necessidade de ver também aqueles que estão passando por momentos difíceis ter a sua vida transformada. E tudo isso acontece através do evangelho da salvação, do evangelismo, de pregar a palavra de Deus. E através da vida de um grande homem, o apóstolo Paulo, a gente vê que esse homem, ele se doou, ele se entregou, irmãos, para a obra de Deus, uma obra para evangelizar, para anunciar. E foi ele mesmo que deixou escrito em Romanos: como, porém, invocarão aquele em quem não creram? Como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: conformosos são os pés daquele que anunciam coisas boas. E o evangelho, evangelizar, é anunciar, é apregoar, irmãos, é como um atalaia, é como um arauto de Deus, é aquele que anuncia a palavra de Deus. E hoje, nesses momentos tão difíceis, onde nós que servimos a Deus sabemos que Jesus está voltando, irmãos, é um momento de anunciar sem cessar. Irmãos, é anunciar dia e noite que Jesus ele está voltando. A Bíblia diz que quando Jesus ele iniciou o seu ministério, ele iniciou pregando: arrependei-vos, pois vos é chegado o reino do céu. E se o nosso Senhor, ele em todo momento anunciava o evangelho, ele pregava. Jesus é aquele que disse que ele veio para trabalhar, irmãos, ele veio para fazer cumprir a vontade do Pai. Ele veio, irmãos, para pregoar a palavra da salvação. E esse compromisso ele colocou sobre os nossos ombros de anunciar. Irmãos, e esse compromisso não é só para o pastor, não é só para o evangelista, não está sobre somente os presbíteros ou os missionários,
O ministério de evangelizar está sobre todo aquele que foi resgatado pelo Senhor. Todos aqueles que conhecem a verdade têm esse compromisso. Irmãos, e se disser que não sabemos, porventura, não sondará os corações aquele que pondera todas as coisas, não dará a ele, a cada um, segundo a sua obra. Para finalizar, eu lendo um livro, eu vi a história de um homem que um dia se negou a pregar a palavra de Deus. Ele falou: Senhor, por causa das lutas, eu não vou mais pregar. Mas ele foi agora tomado no arrebatamento, levado por um anjo entre o céu e a terra, e nos ares ele viu agora uma multidão que ia caminhando em direção a um abismo. E quando aquela multidão que ia caminhando em direção ao abismo, os que estavam à frente se aproximavam do abismo, tentavam voltar para trás, não conseguia, porque a multidão que vinha era tão grande que ia lançando um após outro dentro daquele abismo. E aquele homem, com muito medo, vendo aquela visão, ele pergunta ao anjo que o segurava nos ares: que visão é essa? Que pessoas são essas que tentam fugir do abismo, mas não conseguem e acabam caindo? E o anjo falou para ele: essas almas são aquelas que você nega de pregar o evangelho. Essas almas são aquelas que vão ser cobradas de você naquele dia, porque você não tem pregado a palavra de Deus. Irmãos, e esse compromisso está sobre nossos ombros. Quantas pessoas cruzam conosco durante todo o dia? E será que nós temos evangelizado segundo e conforme a vontade de Deus? Ou será que a gente tem se acovardado, se escondido e não tem anunciado a palavra? Hoje o Senhor, Ele coloca sobre nós essa responsabilidade. Imagina Jesus, Ele observando o rebanho e Ele vendo que eles estavam como ovelhas sem pastor, e Ele fala para os seus discípulos: rogue ao dono da seara para que envie ceifeiro, porque grande é a seara, mas poucos são ceifeiros. Será que nós estamos orando para Deus levantar mais ceifeiro? Será que nós estamos orando para Deus salvar as almas? Será que nós estamos anunciando o Evangelho da paz? Quando Jeremias ele foi acomissionado pelo Senhor, quando Deus ele agora colocou sobre Jeremias uma grande responsabilidade, ele temeu por causa do rosto, por causa do semblante, por causa daqueles homens. Mas o Senhor, Ele colocou sobre ele um compromisso: aonde eu te enviar, irás, e tudo que eu te mandar falar, tu irás falar. Irmãos, e é isso que nós temos que fazer: é pregar que Jesus está voltando, é pregar que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus Ele liberta. E eu quero deixar essa palavra para os nossos irmãos nesse momento. Talvez você está aí e Deus ele está te incomodando a sair para evangelizar. Não se prenda atrás da sua luta. Houve um dia em que eu estava passando uma guerra espiritual muito grande no campo. E ali, eu naquele combate dentro do meu lar, até que eu rompi naquela guerra e eu falei: eu vou sair para evangelizar. E eu peguei alguns folhetos, peguei alguns jornais e eu sozinho saí pela rua daquela cidade evangelizando. E ali eu tive grandes experiências com Deus. É no momento da tua luta que Deus quer te usar para evangelizar e que almas vão se converter. E eu quero te dizer nesse momento que em nome de Jesus Cristo, que o Espírito Santo de Deus possa derramar sobre a sua vida uma unção sobrenatural. E que Deus ele possa te levantar como pregoeiro, como anunciador, como um missionário, como alguém que se entrega verdadeiramente a evangelizar, a fazer a obra de Deus. Que Deus te abençoe, que nós sejamos como Paulo, que disse: em nada eu tenho minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria o meu ministério e a carreira que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho da graça do Evangelho de Cristo. E essa graça que está sobre nós, e é por ela, e é para ela, e é em nome de Jesus que eu convido você, pé na estrada, a anunciar, evangelizar para a glória de Deus. Vamos orar? Amado Deus, Pai, que essa palavra simples, humilde, Senhor, ó Deus, mas que veio da parte do Senhor, venha tocar corações, venha trazer ânimo, fortalecimento, Senhor, que venha, Pai, tocar dentro dos corações para que venha anunciar a Tua palavra, porque é momento de pregar sem cessar. Que Deus abençoe a
todos. Agradeço meu irmão evangelista Marco Antônio Mendes Júnior, onde eu quero parabenizar por essa iniciativa. Que Deus possa te abençoar, meu irmão. Que Deus possa abençoar todos os inscritos do canal e todos os ouvintes, em nome de Jesus.